eis que eu mando mensagem para um copywriter de um cara que o Érico Rocha chama de faixa preta de segundo grau, né? Que era um cara que tinha faturado pelo menos 10 milhões de faturamento com infoprodutos no ano, né? E esse cara se chamava Alexandre Viveiros. Eu estava mega desesperado, já tinha algum tempo que as minhas contas, o meu saldo financeiro tinha acabado, não tinha mais grana nenhuma nem para comprar comida, e eu tinha um irmão mais velho que ele estava me ajudando para poder comprar comida, e assim, eu não queria atrapalhar muito ele, né? Não queria falar com meu pai, não queria também atrapalhar muito esse meu irmão, né? Tipo assim, incomodar. E aí acontecia que ele me dava um dinheiro para comprar 2 pães e um miojo por dia. E aí era mais ou menos isso que eu estava me alimentando, 2 pães e um miojo por dia. Meu maior sonho hoje em dia está sendo realizado, né? Assim, hoje em dia eu brinco, inclusive, que eu não trabalho, eu me divirto, eu, literalmente, e ainda sou pago para poder me divertir. Fala galera, Viveiros na área, e hoje eu tô aqui batendo um papo com um grande amigo, né? Cara que trabalhou comigo, mais um que trabalhou comigo. Tô trazendo essa série de entrevistas para vocês aqui. Um copywriter diretamente da Bahia, da Bahia, Judá Benhur. E aí, mano, beleza? Fala, mestre Ale, tô de boa, e você, como é que tá? Boa, fala, gente, cara. tudo bom? Show de bola, cara. Feliz demais aí, obrigado pela entrevista, obrigado por esse nosso bate-papo. E já queria começar aqui, como eu começo todas as entrevistas, na verdade, querendo sempre saber um pouco da história, porque, né, a gente é contador de história, a gente gosta bastante de contar a história. E eu queria saber um pouco, queria que você contasse, né, na verdade, pra galera, como que você começou, como é que você caiu nesse universo de copy, né? Você, tipo, tava do nada um dia, viu alguma coisa, ou como era um pouquinho antes até a sua história, antes de entrar nesse universo de copy, como que era a história do Judá lá? O que que você fez na faculdade? O que que você trabalhava antes? Como que era essa história? Conta um pouco pra gente aí. Cara, tá, vamos lá, mestre. Eu acredito que vai ser uma parte legal de contar. É a primeira vez que eu conto a minha própria história, né? Assim, para a audiência, tô mais acostumado a contar a história de outras pessoas e vai ser legal estar dividindo aqui com vocês essa primeira parte. Então, assim, eu me chamo Judá Benhur, né? Hoje em dia estou com 23 anos e a minha história com copy, ela começa de uma forma muito, muito, muito imprevisível, porque eu tinha tudo para não ser copywriter. Por quê? Porque eu não era o cara de humanas, eu não gostava tanto assim da área de humanas, né? Tem gente que acha que para ser copywriter você precisa gostar muito da área de humanas e etc. E eu era um cara totalmente da área de exatas. Assim, desde que eu me entendo por gente, desde pequenininho, eu tenho uma facilidade muito grande com raciocínio lógico, matemática, e isso daí veio se manifestando durante toda a minha carreira acadêmica. Então, assim, na segunda série do ensino fundamental, meus pais disseram que teve uma vez que eles foram me visitar no colégio, e aí eu estava no meio da sala, rodeado, eu não lembro, tá? Mas é o que eles contam. Eu estava rodeado de todos os meus coleguinhas, e eu estava dando aula para os meus coleguinhas de matemática e a professora estava assistindo, achou isso daí mega engraçado. Foi o primeiro assim, episódio que eu tive assim, em relação à matemática. Eu lembro que naquele mesmo ano eles me chamaram para eu poder ter uma conversa com a direção, eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errado, mas na verdade eles falaram que eu estava sabendo todo o conteúdo ali programático da série e aí me convidaram para eu ser adiantado, né, de série. Pois é. Mas assim, eu mandava bem nas outras matérias também, mas matemática era uma coisa que eu me destacava bastante. Comecei a me destacar também nas Olimpíadas de Matemática do meu estado. Então tinha Olimpíadas de Matemática, eu fiquei em segundo lugar a nível do meu estado todo, em um ano. Em outros anos eu fiquei em terceiro lugar, não cheguei a ficar em primeiro não, mas assim, era uma concorrência de umas 80 mil pessoas, então assim, eu fiquei em segundo e terceiro a nível estadual. Então assim,
tudo caminhava para que eu fosse trabalhar na área de exatas. E eu continuei, né? Então, assim, as pessoas me indicavam que eu fizesse engenharia, e das engenharias que eu acabei estudando, né? Assim, olhando as possibilidades, eu me identifiquei muito com engenharia mecânica. E foi aí que eu iniciei a faculdade, né? Eu participei ali de um processo seletivo para poder disputar uma bolsa, e aí ganhei uma bolsa 100%, né? Para poder estudar engenharia. O lance da bolsa também está muito ligado à parte da minha família, né? Minha família, assim, eu venho de uma família aqui. A gente não é pobre, eu não vi uma família pobre e paupérrima, mas assim, era sempre as contas muito justas, assim, a gente nunca teve grandes luxos, grandes passeios, assim, um luxo supérfluo nunca se teve, e sempre uma vida assim bem simples, bem humilde. Também não era um grande desejo meu ter essa vida de grandes luxos e etc. Mas eu comecei a querer ter a minha independência financeira, né? Pelo menos a minha independência social, sair de casa, morava com os meus pais, e na época da faculdade eu comecei o sonho de todo jovem, né? De poder sair de casa. E aí eu comecei então a ser estudante de engenharia e trabalhar, meus pais são contadores, e trabalhar no escritório de contabilidade dos meus pais. E aí eu fazia uma rendazinha de mais ou menos um salário mínimo. E aí eu fui juntando dinheiro para poder conseguir sair de casa. Mas aí no meio desse juntar dinheiro, um desejo meu que começou a ficar muito grande foi de comprar um carro. E esse carro, esse carro, eu acho que assim, foi o grande divisor da minha mudança de vida. Por quê? Porque na minha cabecinha, né, assim, eu devia ter ali na faixa dos 18, 19 anos, comprar um carro significava ter sucesso, atingir o sucesso, né, que as pessoas falavam para mim, não, Judão, então, uma pessoa de sucesso deve ter um carro e depois comprar sua casa, etc. E aí eu fui seguindo esse script, né, tipo assim, esse passo lógico que me disseram, né, tanto a minha família quanto a sociedade dizia isso. E aí eu fiquei cerca de uns 2 anos juntando 80% do meu salário para poder comprar esse carro, porque eu queria comprar à vista, não queria financiar nem nada assim do tipo. Então eu queria comprar ele à vista, era meu primeiro carro, então não ia ser 0 km, ia ser um carro de seminovo e etc. Eis que eu consigo comprar esse carro, e no dia que eu comprei, foi uma felicidade imensa. Eu lembro que mostrei aos meus amigos, mostrei à minha família, mas umas 2 semanas depois eu percebi o seguinte, né, que eu precisava continuar dando manutenção nesse carro. Eu tinha que pagar IPVA, tinha que pagar estacionamento. E eu não sabia, não tinha colocado isso na conta, né? Eu estava acostumado a comprar coisas e não ter um custo depois. Ou seja, eu comprava uma camisa, eu não precisava dar manutenção na camisa. Eu comprava, sei lá, um relógio, né? E necessariamente não precisava dar manutenção no relógio. E o carro foi o primeiro... Aí você descobriu que para você ser bem sucedido, você precisa manter isso também. Exato. Né? Naquela visão que você tinha de que ter um carro era sinônimo, né? Era um símbolo de alguém bem sucedido. Isso te trouxe uma outra lição, que para ser bem sucedido você precisa manter isso também. Exatamente. E outras palavras foi isso aí. Eu tinha que manter o sucesso, né? Conquistar. Uhum. E aí eu não tava presente para isso na época, que assim, era muito garoto. Só me contaram só a parte boa da história de se ter um carro, mas não me contaram o pós, né? O pós-compra. Isso daí, para mim, me trouxe a primeira grande reflexão da minha vida, porque eu passei 2 anos contando com a possibilidade de, nossa, quando eu comprei esse carro, eu vou poder voltar a usufruir de 100% do meu salário, né? Porque eu economizava mesmo 80% e vivia ali com uma fração muito pequena, 20%, ou seja, no auge da minha juventude, os amiguinhos querendo sair para, vamos no shopping, vamos num show, né? Não posso sair porque eu vou comprar o carro, não posso sair porque eu vou comprar o carro. Quando eu comprei o carro, eu achei que ia gritar o canto da liberdade e não rolou. Eu falei, não, vou ter que continuar gastando mais ou menos 80% para poder manter esse carro. E aí eu senti que eu não estava tendo sucesso. Você descobriu, na verdade, que te colocaram num sistema. Exatamente. E que você estava só cumprindo tabela no sistema. Exatamente. Você estava achando que estava conquistando a sua liberdade,
Quando, na verdade, você descobriu que não era aquilo, que eles estavam te colocando na trilha do sistema. Agora ele vai comprar Exatamente. outro carro, e depois ele vai comprar uma casa, aí depois ele tem que fazer uma faculdade, aí depois ele tem que arrumar uma esposa, aí depois ele tem que comprar uma casa maior, porque agora ele vai ter filho. Exatamente. E aí depois você vai ensinar para seus filhos a fazer tudo isso. Tudo isso de novo. Parece que é brincadeira, né? E que bom que você falou isso, mas porque foi justamente esse pensamento que eu tive, né? Assim, 70 dias depois que eu comprei o carro, eu falei assim, cara, qual é o próximo passo depois do carro? Aí eu falei, pô, comprar uma casa. E foi justamente esse pensamento. Eu falei, tá, e depois da casa? Ah, um carro melhor, uma casa melhor, depois ter uma esposa, ter filhos e ensinar meus filhos a fazerem o mesmo. E aí eu perguntei, pô, e o que foi que meu pai fez, né? Os meus pais fizeram. Foi isso. E o que foi que meu avô fez? Eu falei, foi isso. Eu falei, meu Deus, qual o sentido disso aí? É a gente ter filhos e ensinar filhos a fazerem, tipo, a mesma coisa? Mesma coisa, é. E aí foi quando eu tive a primeira crise existencial, assim, da minha vida, assim. Foi bem forte. Eu não conseguia enxergar sentido mais no porquê eu estava fazendo as coisas, assim. Eu sou um cara que, quando eu não enxergo os porquês de se fazer as coisas, eu travo, eu paro, eu falo, nossa, não tá fazendo sentido, alguém tem que me explicar um porquê, ou eu tenho que achar um porquê, uma motivação para poder fazer aquilo. E aí eu falo que isso daí é muito íntimo, tem uma intimidade muito grande com o copy, porque eu entrei nesse processo de crise existencial também, porque foi a primeira vez que eu comecei a me perguntar sobre coisas do que o Judá queria. Então, por que o Judá queria ter comprado o carro? Porque o Judá está fazendo a faculdade de engenharia mecânica? Porque, enfim, foram vários porquês que eu me coloquei, que eu comecei a ganhar clareza do que eu não queria. Foi o primeiro passo, assim. Eu comecei a falar, não, mas eu não quero, então, ficar nesse script. Mas, por exemplo, eu nem quero ter um carro. Eu morava, se eu não me engano, era a 15 minutos a pé da minha faculdade e a 5 minutos a pé do meu trabalho. Ou seja, na prática, eu não precisava de um carro para nada. Era porque disseram que com o carro ia ter sucesso. E eu não estava me sentindo assim. Você caiu numa copy. Você caiu numa copy. Eu caí também na maior copy, né? De toda a sociedade. De todas, Pô, e aí eu caí nesse ponto aí do vigário. E eu falei, não, cara, tem coisas erradas aí. Eu vou descobrir primeiro o que é que eu quero. Foi então que eu passei um bom tempo nesse processo de autodescoberta, né, de autoconhecimento. Um mês depois de me fazer essa pergunta, né, de entrar em crise existencial e fazer essa pergunta, eu tomei a grande decisão, que foi o seguinte: a primeira delas foi vender o carro. Eu vendi, então, com 70 dias de comprar, depois de passar 2 anos juntando. Maravilhoso. Aí foi a primeira vez que me chamaram de maluco. Foi a primeira vez, assim, de Você queria pedir, na verdade... Se você tivesse, ao invés de 70 dias, tivesse sido mais ou menos com uns 30, talvez dava para você pedir reembolso no Hotmart, hein? Só que eu falei, pô, se eu vendi o carro, aí eu coloquei o valor do carro, que eram 2 anos do meu salário, né? Só que como eu estava vivendo com 20% do meu potencial de compra, eu fiz as contas. E o valor do carro que eu coloquei na poupança, na época eu não tinha noção de investimento, eu coloquei na poupança, né? Dava para viver, tipo, uns 5 anos sem trabalhar, mantendo aquela mesma qualidade de vida. Aí eu perguntei, pô, para que eu quero trabalhar? Eu não sabia a resposta. Eu falei, então, eu vou pedir demissão para os meus pais e eu vou descobrir o porquê que eu quero trabalhar, que eu quero fazer da minha vida. E aí foi a segunda grande vez que me chamaram de maluco, né? Então, falar, o menino ficou maluco agora. Já vendeu o carro que queria comprar, agora pediu demissão, sendo que na época eu performava muito bem no escritório de contabilidade de meus pais. Eu acho que com 19 anos eu estava tocando uma operação ali que meus irmãos mais velhos demoraram cerca de 15 anos para poder tocar, e eu estava indo bem, assim, muito bem. Ou seja, ele tinha tudo para dar certo. Tudo, né? Tudo para dar certo. O sistema estava no esquema, ele já tinha comprado o carro, tinha um trabalho. Cara, tinha tudo para dar certo. Menino prodígio. Menino prodígio, inteligente, ensinando os outros desde pequenininho, matemática, faculdade certinho, a coisa tudo certinho. Tinha tudo para dar certo. E aí o cara me dá uma dessa de querer ir contra o sistema e fazer as coisas do seu jeito. Eu fico realmente imaginando como foi para os seus pais
falar assim, caramba, bicho, onde que eu errei com esse menino, entendeu? Então, não foi um processo nada fácil, não foi um Dei processo tudo nada para fácil. eles, ó, dei faculdade, dei a chance, comprou o carro, tava tudo certo. Aí por quê? Por que foi sair do sistema, entendeu? Aí podia estar trabalhando no escritório lá. Nada contra o trabalho, cada um tem as suas escolhas, é o que a gente fala muito, é sobre liberdade, né? Tipo, é o lance de ser feliz com aquilo que você tá fazendo. Cara, putz, mano, você tá feliz com isso aqui? Não importa o que seja, você tá feliz? Tô. Então continua, porque é difícil pra caramba encontrar felicidade nessas coisas que a gente tá fazendo. Às vezes tem gente que passa a vida toda, né? Vida toda sem conseguir encontrar felicidade no que tá fazendo. Então, quando você tá feliz, beleza, continua lá, não tem problema nenhum. Mas no seu caso, você não tava feliz, né? Entrou nesse processo, eu fico imaginando, compra o carro, vende o carro, pede demissão, meu Deus do céu, esse menino ficou maluco, vou ter que internar ele. Demais, e assim... E você tem irmãos mais velhos, né? Tenho, nossa, não só irmãos, mas que estavam trabalhando com seu pai, né? Com seus pais. Trabalhando com meu pai. Eu tenho, assim, eu não falei, mas eu tenho 9 irmãos, sendo que uma família total de 10 filhos, né? Eu sou o 8º dos 10 filhos, ou seja, eu tenho, além dos meus pais, outros 7 irmãos mais velhos para dar pitaco na minha vida. Só na família, né? Então, assim, na família eu já tinha que lidar com 9 pessoas falando: meu Deus, você está totalmente errado. Uhum. E aí, ainda tinha amigos, né? Tinha professores e, enfim. Eu lembro no dia que eu pedi demissão para meu pai, e ele tem o valor, né, do trabalho. Assim, meu pai é das antigas, né? Um cara que ele tem seus 70 e poucos anos. E ele falou para mim na época, assim, me dá, se tá pedindo demissão, eu não sustento, essa parte foi muito, assim, marcante na minha vida. Então, assim, eu não sustento vagabundo, eu não vou te dar R$1 para você poder se manter aqui, você tá pedindo demissão porque quer, então, assim, ou você vai arranjar um trabalho em outro lugar, ou você vai continuar aqui na contabilidade, porque eu não vou te dar um só real sequer para você se transportar, para você não me peça dinheiro, nunca na sua vida. Me passa trabalho, mas dinheiro não dou. E aí eu falei, tudo bem, meu pai. Então, assim, eu comprava morando dentro de casa, eu comprava meu próprio alimento, eu comprava minha própria roupa. Enfim, o que ele me dava era um teto, e assim, eu sou muito grato, muito, muito grato mesmo, porque era a visão dele. Isso daí acabou me impulsionando também para conquistar minhas coisas, né, de uma maneira mais rápida, mas rolou um certo trauma ali para mim na época, né? Eu tive que lidar com essa pressão de tipo, cara, agora eu tenho que precisar fazer acontecer, porque eu tomei a decisão de sair. Então, assim, foi total jogar, queimar a ponte, né? Jogar o chapéu do outro lado do muro e tentar buscar o chapéu. Foi o que eu acabei fazendo. Só que, assim, não foi uma decisão para poder encontrar uma nova solução. Eu tava perdido, né? Eu tava totalmente perdido, não sabia o que fazer. Então, nada mais fazia sentido para mim, e eu fui em busca de tentar entender mesmo o que eu queria. Então, eu comecei a testar um monte de coisas, né? Durante essa minha jornada de autodescoberta, né? De autodescobrimento. E aí, eu li muito, né? Acabei entrando em contato com um pouco do mundo da filosofia, que a filosofia, ela tenta responder algumas dessas questões da nossa vida. Em meio a esse mar, né, de imersão, foi um processo, eu tô resumindo aqui, mas foi um ano bem caótico assim na vida, porque assim, além de estar perdido, eu não tive apoio, então eu tive que lidar com duas coisas, a confusão e com a desaprovação social. Então assim, foram duas coisas muito fortes. E a única coisa que eu mantive nesse meu período de confusão e de descoberta foi a faculdade. Então, assim, continuei na faculdade de engenharia mecânica. Pô, era só o que faltava pro seu pai também, né? Poxa. Cara fica 2 anos, junta dinheiro, compra o carro, vende o carro, pede demissão, só faltava trancar a faculdade. Claro, exatamente. Entendeu? Aí eu não ia fazer isso, pelo menos não naquela hora. Porque eu acabei fazendo. Então... Eu lembro que depois de um ano, eu estava para terminar, né? Na verdade, sendo mais específico, eu estava no 9º semestre de engenharia mecânica, faltavam 6 meses para eu concluir a faculdade. Claro que você tinha que fazer o negócio no melhor estilo, tipo, faltando pouco para acabar, lá vem ele decepcionando a sociedade novamente. Inteira. Naquela época, eu estava como aluno de iniciação científica, tocando vários projetos também, liderando vários projetos dentro da faculdade. A faculdade ainda não tinha formado alunos de engenharia mecânica, era uma faculdade nova aqui, né, na cidade, em Salvador, né? E ela era a faculdade mais cara de Salvador, né? Então, assim, eu estava
e eu ganhava bolsa para poder estudar, né? Então, assim, eu estava na faculdade mais cara de Salvador, como aluno bolsista, numa das turmas que eu era veterano. Então, assim, tinha uma carga também. Eu estava abrindo projetos, laboratórios de engenharia mecânica dentro da faculdade. E no nono semestre, eis que, assim, acho que disparado, um dos melhores alunos, se não o melhor aluno, com coeficiente de rendimento da OCR mais alto, eu falo, isso daqui não está mais fazendo sentido para mim. Não por causa do curso, não por causa da engenharia mecânica. Eu amo engenharia mecânica até hoje, assim, é uma coisa que guardo no meu coração. É como se fosse um músico, né, que falasse, nossa, eu amo a música, mas eu decidi não viver de música. E o que foi, e assim, teve o dia D, para mim, assim, da minha decisão de largar, então assim, acabei largando engenharia mecânica, trancando a faculdade, foi que o professor que eu mais admirava, ele era engenheiro gerente geral da Ford, aqui da Bahia, e eu acho que também da unidade de São Paulo. Ele veio de São Paulo, ele é paulista. Ele tirou um ano um ano sabático, né, entre aspas, para poder cuidar da filhinha dele. Ele teve uma filhinha, e aí ele falou, uma filha, né, ele falou, não, vou tirar um ano aqui para poder acompanhar o crescimento da minha filha nesse primeiro momento. E aí ele só ficou dando aula, né? Ele pediu demissão da Ford e foi dar aulas, para também não ficar 100% sem renda. E aí depois de passar esse um ano, que coincidiu com esse meu nono semestre, eu encontrei esse professor, ele falou que tinha voltado a assumir os cargos da Ford, né? Porque o pessoal ficava ligando para ele, não deixou ele. E ele acabou cedendo ao pedido, né, do pessoal da Ford, voltou. E esse meu professor era um cara muito, mas muito, muito, muito tranquilo. E no dia ou na semana que ele voltou, pela primeira vez na vida, eu vi esse cara estressado, xingando. Eu nunca vi esse cara soltar um palavrão. E no meio da aula, uma coisa que ele nunca fez, ele era um cara super profissional, assim, pragmático até nas horas de dar aula. Por isso que, assim, eu tinha uma admiração relevante por ele. Ele falou assim, gente, desculpe, meu celular estava tocando. A gente chama isso, dentro da área industrial, de bip, né? Todo mundo tem um bipzinho que fica com você, que é um celular da empresa, que fica com você 24 horas por dia. Porque se der alguma cagada lá na indústria, você tem que ir lá para resolver. Ele estava no meio da aula, esse bip, né? O bip tocou. Ele falou assim, gente... E aí eu vi a cara dele mudar. Falando, gente, eu vou pedir licença para vocês, não vou precisar atender aqui o bip. Ele saiu, e aí eu resolvi sair para poder beber uma água. E aí foi quando eu me deparei com ele xingando, aborrecido. Nossa, cara, não falei isso daí para você, não era para fazer. E aí ele ficou uns 15 minutos lá fora, resolvendo o problema. Depois ele voltou para a aula, pediu desculpas, não teve mais o mesmo rendimento da aula. E aí eu falei, nossa, cara, se eu continuar em engenharia mecânica, provavelmente esse daí vai ser o meu futuro. Porque eu tava falando com um cara que era gerente geral de uma das maiores indústrias daqui do Brasil, né? E era o que eu queria trabalhar, né? Com engenharia mecânica na parte automotiva. Eu falei, esse é o meu futuro, né? Daqui a 30 anos eu vou ser esse cara. E aí eu falei, eu não quero isso para mim, né? De jeito nenhum. E uma outra coisa também que mexia muito comigo, e é para poder fechar esses assuntos da insatisfação, que eu ganhei muita clareza, era a politicagem que existia no modelo tradicional de trabalho. Eu já vivia isso trabalhando no escritório dos meus pais, o escritório dos meus pais, por se tratar de contabilidade. Então, assim, tinha alguns clientes que queriam sonegar imposto e etc. Então você tinha que fazer todo um jogo de cintura, mesmo meu pai sendo um cara super íntegro, né, e falando com o cliente, assim, a gente não pode botar uma arma na cabeça do cliente e dizer o que é que deve ser feito, não, cara. Então, assim, tinha cara que ele omitia, né, nota faturada, receita faturada, deixava de emitir nota. A politicagem dentro do ambiente, muito, muito. E eu descobri que na indústria, assim, em todos os lugares tem isso, mas dentro da área de indústria, isso daí é levado à 10ª potência, sabe? É muito forte. Então, assim, cobra engolindo cobra, um gerente tentando derrubar o cara que está em cima dele, um cara que está embaixo tentando derrubar o cara que está em cima. E aí eu falei, eu não quero isso para mim, né? Mesmo que eu fosse um autônomo prestador de serviço, para você poder prestar serviço para as empresas de tecnologia, né, daqui do Brasil, tem licitação, aí você tem que também molhar a mão de um, molhar a mão de outro, ou seja, além da politicagem tem corrupção. Não necessariamente acontece com 100% dos casos, mas assim, é uma quantidade relevante, quase que 100% dos casos, você vai ver isso daí. E eu não queria isso, né? Assim, então assim, eu falei, não faz sentido para mim, esse não é o futuro que eu quero. E é esse que no nono semestre de engenharia mecânica, eu vou lá, tranco a faculdade, né? E ali, para mim, e eu lembro que eu tranquei a faculdade sorrindo. Eu fui no meu coordenador, ele falou, Judá, você é maluco? Como assim você vai trancar a faculdade?
eu não tô entendendo nada. Aí os caras na faculdade, assim, esse aí é aquele menino que ficou 2 anos juntando dinheiro para comprar o carro. 70 dias depois ele vendeu o carro e depois pediu demissão do escritório de contabilidade que é dos pais dele, entendeu? E agora ele tá aqui, porque ele tá nesse processo aí de autodestruição. Já né, foi, doidinho. tava endoidou, né? E aí pronto, aí eu fiquei taxado como louco mesmo. Né? Assim, a galera, não, é doidinho, ficou maluco. E aí eu lembro que eu peguei o atestado de trancamento, né, da faculdade, e assim, para mim aquilo ali era um troféu, né? Eu tenho guardado até hoje esse papel que para mim ali era tipo assim, era o atestado que eu tava livre, né? Eu me senti livre naquele dia. Só que eu não sabia mais o que fazer, né, em relação a ganhar grana, enfim. Como é que eu ia resolver esse problema de monetizar sem me envolver com politicagem, com uma coisa que eu gostasse? Foi aí que eu comecei, então, a pesquisar coisas na internet, e aí eu me deparei com um tipo de marketing, né, que, falando bem rápido, foi o tal do marketing multinível, né? Eu não conhecia na época, não tinha noção nenhuma do que se tratava, um cara muito jovem, com potencial grande, e aí a galera falando pô, você só precisa aqui dar o máximo de si. Eu falei, pô, de dar o máximo de mim eu entendo, pô, vamos pra cima. E aí acabei me envolvendo, não era pirâmide, né, a empresa de marketing multinível que eu me envolvi, mas a forma como as pessoas lidavam com o sistema era como se fosse uma pirâmide, né? Então, depois de mais algum tempo, o dinheirinho que eu tinha ainda de reserva na poupança, eu investi nisso daí e eu acabei zerando, né? Acabei, na verdade, me endividando porque me incentivaram a ficar reinvestindo, não tinha muita inteligência financeira, e aí fiquei reinvestindo naquilo ali, comprei uma quantidade muito grande de produtos, e aí eu me vi depois de 5 meses com um estoque gigantesco dentro de casa. E eu não sabia o que fazer, e aí eu pesquisei mais uma vez na internet como vender produtos em escala. Esse, então, que me aparece um anúncio de um cara chamado Érico Rocha. Aí eu vou lá e clico, né, para poder descobrir o que é. Não, se você quiser. Na época ele falava 1 ano de vendas em 7 dias. 7 dias. Aí eu falei, pronto, essa daí é a minha solução, né? Eu vou pegar e vou vender, nem que seja 1 ano de vendas, só preciso de 1 mês de vendas. Se eu conseguir 1 mês de vendas aqui, eu fico tranquilo. As coisas lá em casa estavam muito ruins já, porque assim, meu pai manteve o lance do dinheiro. Não vou te ajudar com grana nenhuma. Então, assim, minha grana estava começando a acabar para poder até mesmo me alimentar, né? Para poder comprar comida, etc. Tava acabando mesmo, porque eu praticamente zerei a conta e ainda fiquei devendo, assim, a algumas pessoas. Aí eu comecei a estudar esse tal do Érico Rocha e eu caio no lançamento do Érico Rocha, né? E aí ele explicou, né, como é que você podia fazer marketing digital através da internet, enfim, você usava gatilhos mentais nas pessoas, e aí ele explicava como é que funcionava o cérebro humano. Isso daí começou a bater muito com as coisas que eu vinha estudando em relação a desenvolvimento pessoal, em relação a, pô, realmente o que esse cara tá falando na verdade, porque foi o que eu estudei no último ano, assim, de fato as pessoas têm certos gatilhos que fazem as pessoas agir. A gente tem crenças limitantes, enfim, ele falava sobre certas coisas assim. E de certo modo, a falta de porquê, a falta de significado que você vivia nas coisas que você estava fazendo, acabava, um gatilho que disparava em você, né? Tipo, Demais. Depois você vai perceber, tipo, cara, não faz sentido. E aí quando você escutou, no caso do Érico, fez sentido. Foi o gatilho. Entendeu? Do porquê. Gatilho fez sentido, o porquê, entendeu? Cara, o cara tá explicando o porquê. Eu também entrei no digital, eu já trabalhava com planejamento estratégico, então eu já trabalhava um pouco na área de marketing, mas quando eu assisti o lançamento dele, eu também tive essa mesma sensação de, cara, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. E faz mesmo, né? Tanto é que, faz sentido e funciona, entendeu? E funciona. Então, assim, ponto. E aí você caiu para dentro. Você chegou a cair para dentro e comprar, porque você já estava na dívida, né? Eu estava na dívida, né? Não tinha condições de comprar na época. Não, então, assim, eu não tive condições, né? Eu tentei dar um jeito. E eu era o cara de dar um jeito. Inclusive, eu entrei na dívida porque tiveram coisas, né, dentro do multinível que as pessoas falaram, não, se você não tem condições de dar um jeito. Então eu comecei a dar jeito. E aí teve uma hora que eu não consegui mais dar um jeito. Na compra do Érico Rocha, eu estava com uma dívida, se não me engano, de R$8.000. Era, assim, 8 mil negativo. 8 mil foi
quase que o valor. Eu comprei o meu carro por R$ 11.000, né? Isso daí eu tava falando de já uns 2 anos atrás. Então, assim, eu tava... Aí você saiu de um cara que ficou 2 anos juntando dinheiro para comprar um carro de 11 mil, vendeu o carro, guardou o dinheiro, pediu demissão. Seu pai falou que não ia te ajudar no sentido de te manter, você tinha que se Sim. manter. Aí você começou a empreender, aí trancou a faculdade, né? No último semestre da faculdade. Uma decepção para a sociedade, né? Aí se enfiou no marketing multinível, que nada contra marketing multinível, de novo, mas tem muita roubada dentro do marketing multinível e as pessoas usam muito os gatilhos mentais do marketing multinível para forçar as pessoas a fazerem coisas que elas não deveriam fazer. E aí você você entrou nesse fluxo, caiu no marketing digital, viu que fazia muito sentido aquilo para você, mas aí você falou, putz, cara, eu saí de um cara que conseguiu juntar 11 mil para um cara que está devendo 8 mil reais. 8 mil reais. Quando eu me vi naquela situação, então assim, eu tentei dar um jeito, mais uma vez com o plano de lançamento, mas ali eu não tinha mais recursos, né? Porque assim, com o marketing multinível também eu fiz a apresentação para todo, tem isso, né? Eu acabei com todos os meus ativos na época, né? Então, você assim, acabou com o seu networking também. Acabei com o meu networking. Porque eu virei o cara chato do marketing multinível, que apresentava plano para todo mundo. Porque as pessoas falavam, você só tem que pegar e apresentar para o máximo de pessoas. Então, assim, eu acabei com todo o meu network, acabei com a minha base familiar, acabei com o meu dinheiro, com minha grana, e eu não tinha capital intelectual para poder, assim, eu era um cara que... E tava confuso. E tava confuso, né? Então, assim, ao auge dos meus 21 anos, eu tava mais ou menos assim. Só que o marketing, assim, a forma como o Érico explicou, fez muito sentido para mim. Mas muito sentido ao ponto que eu falei, eu vou fazer isso daí dar certo. Eu não conseguia mais dormir direito pensando na possibilidade de fazer aquilo ali dar certo. Porque eu enxerguei aquilo ali como uma solução para todos os problemas que eu estava vivendo naquela época. Não só financeiros, mas como de confusão e principalmente, como você falou, do grande porquê da minha vida. Ali fazia sentido porque me parecia que era um marketing íntegro para você transformar a vida de pessoas. E não só parecia, como depois mais para frente, né, que eu vou contar, eu acabei comprovando isso. Então eu comecei minha jornada no marketing digital, a estudar só conteúdo gratuito. Era só conteúdo gratuito, então assim, eu maratonei todo o conteúdo gratuito do Érico, mas ainda assim, de fato, ainda faltava muita coisa do que ele me ensinava dentro da fórmula de lançamento. Então assim, eu não cursei a fórmula de lançamento e continuei ali durante alguns meses pesquisando marketing digital. Eis que aparece a minha primeira oportunidade de começar a, de fato, monetizar o marketing digital, que foi trabalhar como afiliado. Eu falei, eu ainda tinha uma graninha pouquinha, eu vi ali a oportunidade de trabalhar como afiliado, e aí, enfim, aprender tráfego e etc. Comecei a fazer minhas primeiras tentativas, só que eu comecei a fazer minhas primeiras tentativas sendo afiliado de uma coisa que eu não conhecia direito, que era os encapsulados. E aí eu comecei a ter bons resultados, e o que eu digo bons resultados, eu acho que eu fiz os meus primeiros R$500 com marketing digital. E aqueles R$500 ali, para mim, naquela época, era muita grana, e isso significava que eu podia fazer de novo. Claro. E eu fiquei muito feliz com isso daí. Eu falei, não, agora eu aprendi, eu posso fazer de novo. Só que quando eu comecei a fazer vendas de afiliados no mercado de encapsulado, pelo menos para a empresa que eu fazia, eu descobri que o produto que eles vendiam era mentira, enganava, assim, prometia uma coisa, mas não cumpria a promessa, né? Era até no nicho black, né, de sexualidade. Eis que o Judá entrou em outra roubada. Eis que eu entrei em uma outra roubada. Eu falei, puta, cara, de novo isso tá acontecendo comigo, né? Não acredito que, mais uma vez, existem pessoas ruins, né, querendo fazer o mal, e eu falei, isso vai de encontro aos meus valores, eu vou sair disso daqui. Continuei tentando marketing digital, sair disso daí, e aí me apresentaram o tal do dropshipping. Aí eu falei, nossa, dropshipping? Aí eu comecei, só que eu já tava safo nesse negócio de saber se era roubado ou não. Eu comecei a pensar, dropshipping é íntegro? E aí eu vi pessoas grandes do mercado digital, e eu já estava conhecendo agora já bastante do mercado, defendendo que o dropshipping era super íntegro. As pessoas tipo, o produto chegava na casa das pessoas, você estava resolvendo o problema das pessoas, e era só fazer uma campanha ali. E aí eu comecei então a fazer a iniciar as campanhas do dropship. E aí, quando eu comecei a vender, eu lembro que eu fiz 5 vendas com dropship, eu recebi muita reclamação no suporte.
eu era o suporte, né? Eu era tudo. Eu era o cara que fazia o tráfego, o cara que construía a página, o cara que fazia as cópias, o cara que fazia tudo. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam insatisfeitas. Tipo assim, não tinha ficado claro para as pessoas que elas iam ter que esperar tanto tempo assim. Eu falei, não, as pessoas, na verdade, acabam sendo enganadas porque o marketing que é feito é muito forte e aí elas acabam comprando sem nem prestar atenção no prazo de entrega. As pessoas normalmente tinham que esperar 45 dias para o produto que elas compraram chegasse em casa, né? Hoje em dia, no mundo de hoje em dia, isso daí é um absurdo, né? Um prazo gigantesco. Eu falei, nossa, mais uma vez, estou aqui no modelo de negócio que eu não acredito, vai de encontro aos meus valores e eu joguei para cima. Tava começando a ficar muito frustrado com isso, né? Assim, eu acabei conhecendo pessoas e aí eu fiz um amigo mesmo no marketing digital, nessa época de afiliado de encapsulado. Ele falou, olha, Judá, o pessoal daquela empresa que você... E era uma das maiores empresas de vendas de encapsulados aqui do Brasil, assim, já. A empresa faturou cerca de 60 milhões, sabe? Em vendas, então assim, era bem grande. E ele falou assim, olha, Judá, o pessoal viu suas copies e eles disseram que as suas copies de anúncio foram boas o suficiente para poder bater, inclusive, o time interno deles lá. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tem alguma coisa nas suas copies, né, nos seus scripts, que está fazendo converter mais, as pessoas estão comprando mais. Então, fica ligado nisso daí. Aí tentaram entrar em contato comigo para ver se eu trabalhava para eles. E eu falei, não, eu não quero, eu não gosto disso. Então, assim, me ofereceram grana para poder, e assim, resolveria a parte da grana, mas a parte principal não resolveria, que é trabalhar com coisa que eu acreditasse. Saí disso daí, então, mas eu comecei a ter uma luzinha acesa para, dentro do marketing digital, talvez exista uma profissão específica que você possa executar. Bem, que eu possa executar. Copy eu ficava, mas eu não sou bom com matemática, eu não devia ser gestão de tráfego, cara. Aí eu ficava com essa dúvida, né? Eu falei, não, mas devia ser gestão de tráfego, né? Porque eu sou bom de analisar números. O que foi que eu acabei descobrindo? No processo de eu me conhecer melhor, quanto mais você se conhece, mais você também conhece de outras pessoas. Porque nós, seres humanos, somos bem parecidos, assim, no macro, né? No geral. Então, assim, não necessariamente você, Alê, foi desacreditado pelos seus amigos por ter largado engenharia mecânica ou ter vendido o carro, etc. Mas o que é que isso significava? Isso significava a desaprovação social. E você já viveu a desaprovação social. E as outras pessoas também já viveram a desaprovação social. Então, eu comecei a perceber, eu não precisava falar das minhas coisas pessoais, mas eu conseguia falar de um sentimento que passa por todos nós seres humanos. Então, era isso que eu colocava nas minhas copies. E aí, eu percebi que eu comecei a ter uma certa noçãozinha de copy, e era talvez por isso que as pessoas clicavam mais, né, nos meus anúncios de afiliado. Eu falei, beleza, então vou ver se esse negócio de copy funciona assim para mim mesmo. E eu ficava com uma mega objeção, porque eu falei, eu não gosto tanto assim de ler, eu gosto de aprender, mas eu não gosto de ler. Se for para ler ou assistir um vídeo, eu prefiro assistir um vídeo. Eu falei, não, cara, não é copy, não. Mas aí, eis que um cara chamado Beto Altenhoff, isso daí eu já estava com meus 21 anos e meio, mais ou menos, um cara conhecido, né, pelo mercado digital por ter levado, junto com o grande time dele, né, com toda uma equipe, a empresa Empíricos a vender R$1 bilhão em infoprodutos. Ele lança um curso de copy. E ele fala, vou ensinar vocês toda a minha metodologia para poder escrever copy, que levou a minha empresa, né, a Empíricos, a faturar R$1 bilhão com infoprodutos. Aí eu perdi o sono. Eu falei, meu Deus do céu, tem que... Já tinha o Érico lá, aí agora tem o Beto. Agora tem o Beto. Assim, rapaz, eu preciso aprender esse negócio. Eu preciso aprender esse negócio. E eu já sabia que era lançamento, e eu me inscrevi no lançamento do Beto, né? Eu me inscrevi no lançamento do Beto, ainda não entendia tão bem assim de copy, mas já entendia relativamente. Falei, nossa, realmente a copy desse cara é muito boa. E aí eu comecei a assistir os vídeos, né, de lançamentos conteúdos, e eu falei, cara, e agora? Chegou a hora da fé. R$4.000 para poder comprar. Eu falei, nossa, não tem essa grana ainda, que eu tava devendo a dívida que era 8 mil, acho que passou para 9 mil por causa dos juros. Eu falei, não tenho essa grana, não tenho network, não tenho nada. Eu falei, não, peraí, tem um cara. Eu lembrei da lista de pessoas, né, que eu poderia chamar, e aí tinha um cara, que era justamente esse amigo do encapsulado que falou que minhas copies eram boas. Eu entrei em contato com ele e falei, cara, deixa eu vir falar, é a oportunidade da minha vida, você me conhece, a gente já contou muita história aqui, um pro outro junto. E assim, a gente fez uma amizade mesmo, né, entre mim e ele, né? E eu falei,
me empresta essa grana do seu cartão, eu te juro que assim que eu fizer grana, eu te devolvo e te pago. E ele falou, cara, eu acredito em você ajudar e eu vou te emprestar. Ele foi lá, me emprestou o cartão dele e eu fui lá e fiz a compra do curso do Beto. E aí foi a primeira grande, assim, o meu primeiro grande contato com o conteúdo pago no marketing digital, porque ainda não tinha, eu tava só no gratuito ali. Eu entrei na plataforma do Beto e aí passei a assistir, né, os conteúdos, etc. E foi aí que eu comecei a entender um pouco melhor de copy, né? Assim, o curso do Beto de fato é um curso excelente. Dentro desse lançamento, ele tinha uma promessa que era quem fizesse a melhor copy, né, assim, os 3 melhores colocados seriam contratados para poder trabalhar com a Empíricos, né? Ia receber um contrato de pelo menos R$10.000. Eu falei, pronto, eu só preciso ser o melhor, eu só preciso dar o meu melhor e, pô, de dar meu melhor eu entendia. E aí eu vou disputar uma dessas 3 vagas. E aí lá vai eu disputar uma das 3 vagas com 1.700 pessoas. E no final da história, acabou que eu não passei. Só que eu fiquei entre os 30 melhores colocados, né? Ele não explicou, ele não falou qual a posição que eu estava classificado entre o quarto e o 30º. Mas ele não falou, mas o meu nome apareceu em 4º lugar. Apareceu o primeiro, segundo, terceiro e 4º lugar. Eu falei, nossa, cara. Bateu na trave. Bati na trave. E aí eu falei, pô, essa parada é pra mim mesmo, viu? Essa parada, e assim, eu tinha o quê? 7 meses que eu tinha conhecido o marketing digital. Começando a estudar isso. Começando a estudar, tipo assim, marketing digital. Então, foram 7 meses do zero no marketing digital até entender um pouquinho de copy. E aí eu fui avaliado como... Eu tenho certeza ali que tinham pessoas que já conheciam o mercado de copy há muito tempo, né? Com certeza. Com certeza. Assim, porque era um público bem nichado, né? Bem qualificado. E aí eu, mais uma vez, continuei tentando. Eu falei pro meu amigo, amigão, segura aí. Eu não consegui. Ele falou, não, cara, tá de boa. Eu emprestei esse cartão já sabendo dos meus riscos. Não tem problema nenhum. Vamos pra cima. E aí eu comecei... E aí dentro do curso do Beto, ele me ensinava um pouquinho a prospectar clientes, né? Ele não ensinava assim tão bem, mas ele falava, cara, manda uma mensagem, escreve uma copy e manda para as pessoas para ver o que elas acham. E aí virou o meu feijão com arroz isso daí. Todos os dias eu pegava, escrevia uma copy, mandava para uma pessoa para saber o que ela achava. E aí eu comecei a ter os meus primeiros assim, feedbacks, contatos de clientes, pessoas querendo me contratar. Eu falei, olha que legal, só que qual era o problema? Quando eu comecei a dar uma olhadinha no produto das pessoas, eu via que não casava o que eles prometiam com o que eles entregavam. Eu falei, nossa, mais uma vez nesse negócio aí de lidar com pessoas não necessariamente entregam o que prometem. Porque eu já estava começando a ficar safo para isso daí. Aí, então, eu comecei a abordar outros especialistas, e eu comecei a ganhar confiança. Eu falei, pô, se eu fiquei entre o 4º da lista... desse lançamento aí com 1.700 pessoas, talvez sejam pessoas grandes que queiram me contratar, e assim, pessoas grandes eles vão ter integridade, né? Não, tipo assim, não vão vender besteira. E eu comecei a pesquisar produtos e pessoas, né, que eu me identificava. E aí, então, eu comecei a prospectar o pessoal do Mastermind do Érico Rocha. Eu falei, pô, vou prospectar o pessoal do Mastermind do Érico Rocha, porque essa galera tem grana, essa galera deve ser, tipo, o Érico vende integridade, a galera deve ser íntegra. E assim, eu vi as pessoas que eu me identificava, né? Então, assim, eu fui prospectando, não recebi a resposta de muitos, mas tiveram alguns outros que me responderam, né? E estavam até para poder me contratar, mas acabou que não me contratando. Tava começando a ficar sem esperança, né? Eu acho que isso daí eu já estava já no finalzinho do ano, né? Porque o curso demorou cerca de uns 4 meses, o curso do Beto, né? Isso daí já estava no finalzinho do ano. Eu falei, cara, eu vou mudar a estratégia, porque assim, os caras eram muito grandes, então às vezes eu mandava mensagem pros caras, e aí eles não iam me responder, né? Tinha um volume muito grande de pessoas mandando mensagens ali, tipo, os caras tinham milhares de seguidores, não iam me responder. Aí eu fui lá e parei para pensar, e se eu conseguisse falar com os caras que trabalhassem com esses caras aí do Mastermind, do Érico Rocha, né? Porque os caras eram grandes, etc. Mas tinha uma galerinha lá, né, que trabalhava com ele. Eu falei, pô, vou aqui neles para ver se eu consigo. E aí, na minha primeira tentativa de falar com essa galera, eis que eu mando mensagem para um copywriter de um cara que o Érico Rocha chama de faixa preta de 2º grau, né? Que era um cara que tinha faturado pelo menos 10 milhões de faturamento com infoprodutos no ano, né? E eu mandei mensagem para um copywriter e esse cara se chamava Alexandre Viveiros. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava mega desesperado. Nesse dia em específico,
já tinha algum tempo que as minhas contas, o meu saldo financeiro tinha acabado, né, na minha conta, não tinha mais grana nenhuma nem para comprar comida, e eu tinha um irmão mais velho que ele estava me ajudando para poder comprar comida, e assim, eu não queria atrapalhar muito ele, né, não queria falar com meu pai, não queria também atrapalhar muito esse meu irmão, né, tipo assim, incomodar. E aí acontecia que ele me dava um dinheiro para comprar 2 pães e um miojo por dia. E aí era mais ou menos isso que eu tava me alimentando, 2 pães e um miojo por dia. Às vezes até economizava para não pedir de novo e durar por mais de um dia. E aí eu mandei mensagem para o Alexandre Viveiros no dia 1º de janeiro de 2020, né? Feriado mundial. Depois da virada do ano, assim, eu tava realmente em desespero. Eu tinha virado o ano ali, eu tinha, enfim, tinha entrado em contato com Deus, né? Tinha orado mesmo muito forte. Falei, Deus, me dá uma luz aí, porque eu, assim, tá fogo, já não aguento mais essa jornada, mas eu não quero perder minha integridade, cara. Então, assim, se você me vier com uma oportunidade, que eu venha com uma oportunidade que faça eu conseguir, de fato, trabalhar sem culpa na minha consciência de que eu estou manipulando as pessoas e vendendo coisas que vão prejudicar elas, porque eu já passei por isso e eu não quero que outras pessoas passem. E aí eu mandei mensagem para Alexandre Viveiros, ele, na época, era copywriter desse cara, né? Era um dos especialistas, um dos membros do Mastermind Faixa Preta, né, do Érico Rocha, e aí ele me respondeu, né, assim, inclusive muito rápido. Eu falei, nossa, como assim ele me respondeu? O cara é gigante, porque ele me respondeu dia 1º de janeiro, o que é que E olha só, Judá, eu tava com a minha esposa e meus 2 filhos pequenos, né, num hotel, eu lembro. Sim. Eu tava no hotel, eu passei a virada do ano num hotel, porque a gente foi para assistir um show, e aí falou, vamos ficar já no hotel, porque aí a gente não precisa voltar à estrada à noite, aquela coisa toda. E aí a gente tava no hotel, acho que foi logo pela manhã, salvo engano, foi de manhã que você mandou a mensagem, ou foi à noite, aí eu só vi Eu sei que foi real, o que me chamou muita atenção na época é que foi no dia 1º de janeiro. E aí eu fiquei pensando, cara, esse cara deve estar muito desesperado. Porque, tipo, mano, 1º de janeiro, entendeu? E uma coisa que é legal de juntar da sua história com a minha é que eu fui muito rejeitado também lá em 2013, 14. Eu fazia um pouco disso que você fez, de entrar em contato com as pessoas, de pedir ajuda, de trocar ideia, ver se alguém poderia me dar alguma direção, né? Tipo, lógico, assim. Eu não passei por por questões de grana, disso que você falou, que você falou agora, do pão e do miojo. Eu nunca passei por isso, eu sempre tive, eu nunca fui pobre também, tipo, nunca tive esse discurso, não venho de uma família pobre, não é de uma família rica, mas não é de uma família pobre. Eu comprei o Fórmula de Lançamento, eu paguei à vista, sabe, essas coisas? Tipo, eu nunca tive problemas com relação a isso, só que uma vez que eu entrei nessa vibe do digital, eu também me senti muito perdido e muito solitário. E eu tive muitas pessoas que me bateram a porta, assim, na cara, literalmente, ou que só davam atenção porque elas queriam vender o infoproduto delas para mim. E eu lembro muito disso. E quando eu decidi falar assim, cara, eu vou começar a produzir conteúdo, vou começar a falar das coisas que eu sei, que eu fiz, que eu vivi nesses anos, eu me fiz uma promessa. E eu sei que é uma promessa difícil de cumprir, porque à medida em que você escala, vai ficando cada vez mais difícil. Fazer o máximo para responder as pessoas, para dar atenção para as pessoas, porque eu sei o que é estar do outro lado, entendeu? E não tem nada a ver com dinheiro. No seu caso estava pior ainda, mas assim, eu tinha isso para mim, sabe? Eu falei assim, cara, a pessoa do outro lado é um ser humano, cara, igual a mim, igual a você, igual a todo mundo. O cara também tem frustração, o cara também tá batendo cabeça, entendeu? Então, assim, é o lance da empatia, sabe? De você falar assim, cara, o que custa você, pelo menos, responder a pessoa? Não quer dizer que você vai dar a solução para ela, mas responder a pessoa. E foi o que eu fiz. E me chamou muito a atenção o fato de ter sido no dia 1º de janeiro de 2020. Não foi? Foi isso, né? Foi. 1º de janeiro de 2020. E aí você me mandou a mensagem, eu tava no hotel, né? Tava saindo, né, com a galera. Eu ainda lembro que eu falei para você. Eu te respondi alguma coisa e falei, depois eu te respondo, porque agora eu tô saindo. Que eu tava saindo mesmo, tava fazendo o check-out do hotel. E aí eu falei, cara, não custa nada você responder.
né, para a pessoa. E aí eu te respondi. E eu fiquei muito. Eu lembro, porque eu até falei para minha esposa: falei, nossa, tem um cara que mandando mensagem dia 1º de janeiro. Mano, 1º de janeiro. E eu lembro que você falou um pouco também que você tava. Você transparecia muito esse. Não é um desespero, mas era quase isso, né, cara? Pô, tô decepcionado, acontece isso, dá errado, acontece isso, dá errado, acontece isso, dá errado, acontece isso, dá errado. Pô, eu não sei mais, né? Aí você começa a se questionar. E aí você mandou mensagem pra mim e eu te respondi. E aí continua a história. Cara, tá, beleza. Aí você me respondeu e eu lembro muito dessa sensação, assim, de ser acolhido mesmo. Essa foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, que humanidade desse cara, né, de me responder, assim. Né? Isso daí, pra mim, se você não me falasse nem mais muita coisa, só me falasse só o fato de você ter me respondido, você acalmou meu coração. Assim, eu tava muito sozinho nessa época. Assim, imagina um cara que, assim, queimou toda a rede de amigos, né? Tipo assim, virou chato. Enfim, queimei toda a minha rede de amigos, toda a minha rede acadêmica, toda a minha rede familiar, praticamente. Tinha só um irmão meu que apoiava, todos os outros só queriam falar comigo se eu voltasse à faculdade ou a trabalhar. E não tinha amigos, né? Eu tava sozinho no quarto, né, naquele dia, totalmente desesperado. E aí te mandei essa mensagem. Quando você me respondeu, diferentemente das outras pessoas que ou não me respondiam, ou assim, ou me respondiam, tipo, davam ok, falavam pô, você me respondeu com uma empatia muito grande. Foi justamente isso que você tá falando. E aí você falou assim, depois eu te respondo quando chegar. E assim, uma coisa que eu tenho dentro muito de mim, assim, é não querer incomodar. Então, assim, pra mim me custou te mandar aquela mensagem, porque era dia 1º, justamente isso. Eu falei, pô, vou incomodar o cara no dia 1º. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que tava pedindo pra eu poder ir lá e mandar aquela mensagem. Aí você falou que ia me responder depois. Eu achei até que nem fosse responder. Eu falei, pô, não vai me responder. E tá tudo bem, é dia 1º, ele deve voltar amanhã, não sei o quê. Quando chegou umas 8h pouca da noite, você me respondeu de novo. Fala, cara, cheguei aqui, não sei o quê. Eu não consigo lembrar bem da mensagem, mas... E aí foi muito legal, porque você falou coisas no sentido... Eu desabafei para você, falei como é que tava... As coisas estavam difíceis e eu pedi uma dica, né? Eu lembro de perguntar... Foi uma dica até mais de mentalidade. Eu falei assim, cara... Hoje em dia você é um copywriter de resultados gigantes. Eu quero chegar onde você chegou. E eu gostaria de saber o que é que você fez na época que você não tinha tantos resultados assim para poder se manter, né? O que foi que aconteceu? Você trabalhava? O que foi? Porque você também não sabia se eu já deveria voltar. Eu tava confuso, tava perdido. E aí você me falou, cara, segue firme, se mantém fazendo. Me conta um pouco da sua história. E aí eu falei um pouquinho da minha história para você. Você falou assim, me manda suas copies depois. Eu vou dar uma lida. Aí eu comecei a ficar com um pouquinho de esperança. Eu falei, olha, eu não vou te atrapalhar mais muito, porque eu sei que é dia 1º, você deve, sei lá, ter chegado. Você falou que estava dirigindo, você deve ter chegado aí de viagem, né? Você deve estar querendo descansar. Você falou, tô mesmo, cheguei de viagem aqui agora, valeu. Eu falei, nossa, que cara legal, velho. E aí fui dormir com aquilo. Foi a primeira vez que eu dormi assim, bem, dormi em paz, assim, tranquilo, foi no dia 1º. Foi muito legal mesmo. Aí eu acho que uns 2 dias depois, você apareceu e aí me respondeu, cara, eu li suas copies e eu tenho uma coisa para poder te falar. E aí eu tava tremendo, né? Tava tremendo. Você falou assim, eu tenho um feedback muito sincero para poder te dar. Não fica com raiva de mim, se eu não me engano, você falou alguma coisa assim, tipo. Mas estou fazendo isso pro seu bem. E assim, eu já tinha a mentalidade de saber que assim, eu estava no caminho, né? Aí você falou assim, eu sei que já te falaram que suas copies eram boas, você até teve um resultado bacana aí, né, de ter ficado na colocação lá, mas, cara, suas copies não parecem, não são boas, né? Não sei se foi essa expressão, mas você falou assim, as suas copies, elas parecem copies, parece que é venda. Uma boa copy não parece que é venda, ela tem que, assim, ela tem que ser mais humanizada, mais polida. E enfim, era isso que eu tinha para poder te falar, tá bom? É isso aí, cara. Não fica chateado comigo, mas é isso. E aí, naquele dia, eu não fiquei chateado, pelo contrário, eu fiquei feliz, porque foi a primeira vez que alguém tinha me dito a verdade. E assim, como eu gostava muito de me desafiar, de buscar sempre o melhor de mim, eu falei, cara, eu encontrei um cara que pode me ensinar. Aí eu falei, não vou sair do pé desse cara mais nunca agora. Aí eu cheguei e falei, tá, eu falei, agradeci, eu falei, não, pelo contrário, eu sou muito grato a você por ter me dito a verdade. E deixa eu te perguntar, será que você não teria um exemplo de copy, então, aí, para poder ver o que é que seria uma boa copy, né? O que é que você acredita que seja uma boa copy? Aí você chegou e falou assim, cara, me chama no WhatsApp. Aí
Aí você me passou o seu WhatsApp, velho, naquele Foi. dia. E aí eu fiquei Eu muito sou muito feliz, louco, né? né, velho? Tipo, eu passo o É, WhatsApp pros outros, nem conheço. cara, me chama no WhatsApp. E aí eu fiquei muito feliz naquele dia, né? Naquela época você ainda não criava conteúdo, né? Você era um cara totalmente do bastidor, né? E aí ter acesso ao seu... e aí eu tive uma esperança, né? Eu falei, nossa, pela primeira vez eu tô falando com um cara mesmo. Eu lembro que, se eu não me engano, eu falei com minha mãe, eu falei, mãe, ela não entendia assim, eu falei, mãe, esse cara aqui, ele é muito grande no que eu quero fazer, ele me respondeu, não sei o quê, eu passo o WhatsApp dele. Aí minha mãe, pô, meu filho, parabéns, não sei o que, e ela não entendia, né? E aí foi aí que você começou a me mostrar que eram boas copies. Uma semaninha, eu acho que uma semana depois, não sei como, não sei porquê, você foi lá e me fez o convite, falou, cara, deixa eu te falar, apareceu um teste aqui, apareceu uma oportunidade aqui na agência e a gente quer fazer um teste com você, para poder escrever um e-book. Será que você não topa? O orçamento é R$1.500, e como é que se diz? E você tem 30 dias para poder entregar. É isso. Tal como top. E uma coisa engraçada que aconteceu nesse dia é que eu vinha mandando mensagem para uma galera já, né? E teve um cara que depois de assim, passar ano novo, passar etc., ele voltou de férias e ele gostou, né, das minhas copies e queria me contratar. E ele me ofereceu R$5.000 para poder trabalhar com ele. Olha que louco, eu falei, não acredito nisso, cara. Tá Não tinha acontecendo, nada né? agora. Não tinha nada. Agora eu tô começando a ter muita oportunidade. E eu falei com um cara que eu ia estudar primeiro o produto dele, e quando eu vi o produto, mais uma vez, um produto que o cara prometia uma coisa e não entregava do que prometia. E o mais louco de tudo é que esse daí, ele já depositou esse 5 mil. Ele falou, não, eu gostei de você, você ficou lá no quarto lugar do concurso, eu acho que ele não contratou mais por causa disso. Eu vou já depositar aqui esse valor dos 5 mil aqui na sua conta e aí você já recebe adiantado. E ele depositou. E esses 5 mil reais para mim era como se fosse, sei lá, uns 500 mil. Porque, cara, eu tava comendo pão e miojo, sabe, por dia. Então, 5 mil reais era muito, 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 muito dinheiro, muita grana. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? E eu lembro que essa decisão me marcou por 2 motivos. Porque foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mais do que largar a faculdade, mais do que largar, porque assim, eu estava lidando ali com a sobrevivência, não era mais com a ideia, né? Eu estava lidando com a minha sobrevivência. Me marcou por isso e me marcou porque ali ela determinou o tamanho da minha integridade, né? Será que eu realmente era aquele cara que era íntegro mesmo? Será que eu não ia me vender pelos 5 mil para poder comprar? Pô, fazia ali uma campanha, ninguém ia saber de nada não, e eu continuava minha vida. E eu falei, eu entrei em contato com o cara, eu falei que eu ia devolver a grana dele, porque eu percebi ali no produto dele que o cara não entregava o que ele prometia, o especialista dele, esse cara era um lançador. Não sei, Deus, não sei o que. Eu acredito muito assim em Deus, né? Então, assim, eu acredito que Deus ali naquele momento tocou no coração desse cara e eu contei um pouquinho do que eu tava passando pra ele. Ele chegou pra mim e falou assim: Judá, velho, eu gostei muito de você, da pessoa que você é, e agora eu que quero ter o compromisso de encontrar um especialista com integridade pra gente poder trabalhar junto. Você é um cara muito legal, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu gosto das pessoas, eu tenho que cuidar delas, né? E a gente pode cuidar das pessoas com carinho, com conselho, com etc. E felizmente hoje eu posso cuidar de você financeiramente. Ele era um cara já grande também no mercado digital, já tinha faturado alguns milhões, né? Mais de 10 milhões, eu lembro. E aí ele falou assim, e hoje eu tô com condições de cuidar de você financeiramente, cara, não precisa me devolver 5 mil não. E eu lembro que eu chorei pra caramba nesse dia, mandei mensagem para você, disse que eu ia continuar com você no projeto, mas como eu estava devendo, eu peguei, e uma parte desse valor que eu estava devendo era minha mãe, eu peguei desses 5 mil, eu peguei 4.500 e dei para ela. Eu falei, mãe, tá aqui, eu tinha prometido a você que eu ia te pagar, tá aqui. Na verdade, acho que foi 4 mil para minha mãe e 500 para o meu amigo lá, que tinha me emprestado o valor do curso do Beto. Primeira vez que eu consegui o dinheiro, devolvi para eles. E aí fiquei, eu acho que com R$500 para poder comprar de comida. E o e-book que você solicitou para poder escrever na época, eu nunca te contei isso, acho que é a primeira vez que você está sabendo, mas eu escrevi no celular. Eu peguei o celular e eu escrevi 70 páginas de um e-book. Uau! No celular. Não sabia. Naquela época eu fiquei com um mindinho aqui, eu acho que ele estendeu o mindinho, sei lá, eu tive até com uma coisa, porque não tinha notebook, né? Meu notebook tinha quebrado, não tinha condição de dar manutenção. E foi assim que eu recebi, né? Os 1.500, vocês gostaram do meu trabalho, gostaram do meu e-book, eu lembro que eu escrevi com coração aquele e-book, foi assim,
Tanto que o celular depois quebrou. Depois de 30 dias eu tava utilizando tanto que o processador dele torrou. Ele não aguentou. E era um celular bem velhinho também. Então, assim, eu recebi os 1.500. E aí vocês gostaram do meu trabalho, me contrataram como copywriter aprendiz na agência. E aí depois eu comecei a despontar. Para finalizar a história, eu acho que um outro grande dia, 2 outros grandes dias como copy, que me marcou muito foi 30 dias depois da gente se falar, né, de você me contratar para fazer o teste. Você me deu um elogio, você falou, cara, parabéns, isso é uma copy, bem, isso é uma copy. E nesse dia eu chorei, velho, porque eu sabia que eu tinha aprendido. Eu sabia que dessa vez eu tinha conseguido, sabe, assim, e eu tava fazendo uma coisa legal, com uma coisa que eu acreditava, tava dando o meu melhor ali, eu tinha, assim, uma validade, sabe? Aquilo aí era melhor do que qualquer outra coisa para mim. Então, assim, foi realmente um atestado, tipo, cara, você tá no caminho certo. E eu lembro que nesse processo do e-book, você sempre muito humano comigo, me mandava áudios de 5 minutos, 7 minutos para poder corrigir, né, os meus erros de copy. Então foram 30 dias bem intensos, né? Você me mandava uma carreira de áudios no WhatsApp e eu ouvia ali cada um deles. Assim, não era 5 minutos que acabava, era assim, eram 10 áudios de 5 minutos. Você parava um tempo mesmo para poder me ensinar, para poder mostrar onde é que eu estava errando, comentava linha por linha. Então, assim, foi um processo muito rico no meu aprendizado. E 3 meses depois, você acabou saindo dessa agência, me desligou, eu falei, nossa, como é que vai ser agora eu aqui sem ele? Porque ele era o cara que me ensinava tudo, né? E eu comecei, eu vi ali que ia ter que assumir a responsabilidade. Eu lembro, eu falei assim, mestre, eu não tô pronto. Ele falou assim, bem-vindo à vida. Aí você falou assim, bem-vindo à vida, cara. A gente nunca faz as coisas quando a gente tá pronto. A gente vai lá e faz. Nunca tá pronto. A gente nunca tá pronto. A gente vai lá e faz. E aí foi que eu comecei a fazer. Fui chamado para poder escrever CPL, sem nunca ter assistido o Érico Rocha. Eu fui convidado para poder escrever um CPL da XP Investimentos. Foi meu primeiro CPL na vida. E aí eu recebi o elogio de um cara que já tinha feito mais de 150 lançamentos, que era interno da XP, era head de marketing da XP. Ele falou, cara, esse daqui foi um dos grandes CPLs que eu já vi na minha vida. São muito bons CPLs, eu fiquei muito feliz. 95% do que eu aprendi foi graças aos seus ensinamentos para poder escrever aquele CPL. E aquele CPL ali bateu 7 dígitos de faturamento, meu CPL. Então, naquele dia eu sabia que eu tinha me tornado um copywriter assim, acima da média, né? Sou um bom copywriter. Tempos depois, por escolha própria, acabei pedindo para poder sair da agência, né? Eu não estava tão legal ali, eu também queria... Agora que eu já percebi que as minhas copies faturaram alguns milhões, eu falei, pô, vou escrever agora para algumas pessoas que você quer. Que quisesse, eu tinha condições de negociar melhor, porque assim, como a agência era muito grande, não tinha somente eu de copywriter, não tinha uma escassez ali para mim, mas tinha caras menores dentro do marketing que eu conseguia cobrar um percentual. E aí foi isso que acabou fazendo. E exatos 3 meses depois que eu saí da agência, ou 9 meses depois de eu falar a primeira vez com você, eu escrevi uma copy que faturou 780 mil reais no lançamento. Uau. E aquilo ali para mim foi muito marcante por 2 motivos. O primeiro, que quem me contratou tinha feito no lançamento anterior 420 mil reais. E eles falaram que o que eles queriam era melhorar a copy deles. E aí eles só mudaram isso. Foi a mesma coisa, o mesmo time, só mudou a copy. Então, eu dobrei o faturamento do lançamento dos caras com a minha copy. Até o investimento, se não me engano, foi o mesmo. Então, assim, eu dobrei o faturamento deles, né, com o lançamento. E eu ganhei um percentual em cima disso. E foi exatos 30 mil reais alguma coisa, assim. Foi 30 mil reais alguma coisa que caiu no meu bolso. Depois de 9 meses, né, de estar junto com você, de ter aprendido seus ensinamentos, a gente continua ainda em contato. E aí mudou minha vida completamente, né? De lá pra cá, isso daí, se eu não me engano, foi setembro, né, de 2020. E de um ano pra cá, cada vez mais só cresci. E aí escrevi copies cada vez maiores. E hoje em dia tô ganhando hoje em dia muito mais do que aquele meu professor da faculdade, que era gerente geral da Ford, era a minha inspiração, era o cara que eu queria chegar, né? Eu ia demorar, sei lá, 20 anos
para poder estar no nível dele. E ele, eu acho Exato. que ele, sei lá, ganhava uns 15 mil, uns 17 mil, era o meu sonho, sabe? Ganhar aquilo ali. E hoje em dia eu ganho isso numa semana. Então, assim, é muito louco. Muito Parar pra louco, né, pensar. cara? E aí você vê que você saiu de um cara que viveu toda essa jornada e aí ficou lá um cara endividado, seus R$ 9.000 negativo, para um cara que estava até desacreditado pela família, de certo modo, né? Pelos amigos, tudo que você falou. E 9 meses depois, né? Tipo, 9 meses depois, é um cara que do nada, que nunca é do nada, por isso que eu sempre falo para as pessoas, mas parece do nada, põe lá 30 mil no bolso, consegue resolver a vida, consegue pagar as dívidas, Sair de casa, consegue. hoje em dia eu moro Saiu de sozinho. casa. Eu lembro quando você me mandou mensagem falando: Nossa, eu consegui sair de casa, morar sozinho. Que é tipo um marco também para a É pessoa e um tal. marco. E hoje está aí ganhando mais do que aquele engenheiro que era sua referência lá no passado. E hoje ganhando mais do que muito executivo, né? Ganhando muito mais do que executivo CLT. E não tem nada de errado de novo. Eu acho que isso é uma coisa importante que as pessoas entendam. É que não quero que as pessoas achem que ser copywriter é a solução definitiva do universo. Não é isso, entendeu? Mas para algumas pessoas pode mudar a vida, né? E é sobre isso que a gente está falando aqui, né? É sobre você poder escolher, ter liberdade, poder fazer o que você quiser. Tipo, cara, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero trabalhar com esse produto, eu quero trabalhar com esse nicho, eu quero trabalhar com essa pessoa. É isso, é sobre liberdade, é mais do que dinheiro, é sobre liberdade, é sobre a liberdade de você Demais. fazer o que você quiser, entendeu? E isso não tem preço. Não Hoje tem. o Judá tá ganhando super bem, tá aí, tá ganhando percentual, certo? Ganha percentual em cima de projetos. Não é sempre, não é em tudo, não é em todos. É outra coisa que as pessoas precisam entender. Tem Isso. projeto que você ganha, tem projeto que você não ganha, tem projeto que você ganha fixo, tem projeto que você só ganha variável. Tem hora que você dá um projeto aí na mão do cara, o cara faz os R$ 30.000 de uma vez só. Tem outros que você não ganha isso, mas aí você ganha lá seus 5, 6, 7, 8 mil reais. Você pode fazer isso para um, você pode fazer isso para duas pessoas, você pode pegar 2 projetos, você pode pegar 3 projetos, 4 projetos, ou seja, é o lance da liberdade e a velocidade, né? Tipo, vai na velocidade que você quiser, né? E as pessoas perguntam muito para mim, Viveiros, mas quanto tempo eu vou conseguir ganhar R$ 12.000, né? Que a gente está colocando como promessa do meu lançamento que eu vou fazer, né? Que a gente está fazendo agora. E eu falo, depende muito mais da pessoa do que de mim, entendeu? Porque é isso, né? Se hoje você está ganhando o que você está ganhando, é mérito seu. Você aprendeu comigo, mas é mérito seu. É você que tem que trilhar o caminho, é você que tem que escolher o cliente, é você que tem que filtrar as melhores oportunidades que fazem sentido para você e no final do dia é você que vai executar. Então, assim, no caso do Judá aqui, ele levou 9 meses. Depois de anos batendo cabeça, tentando, indo para lá, fazendo isso, fazendo aquilo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Ele encontrou alguém que pôde direcionar ele, no caso fui eu, direcionar ele no caminho, 9 meses depois explodiu, entendeu? Então pode ser, quer dizer que vai ser em 9 meses? Não, cara. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, entendeu? Pode ser que demore até menos. Demais. Demais. Depende de E cada um. assim, conhecer você e ter os seus aprendizados encurtou muito minha jornada, porque assim, eu acredito que eu iria chegar lá de todas as formas, porque assim, eu sou um cara obstinado, então assim, eu acredito que eu vou até o final. Então, assim, a obstinação eu acho que ela é muito importante. Eu também cheguei na fase de, assim, hoje em dia, depois, pós-pandemia, quando você fala que você trabalha com marketing digital, as pessoas acham até que você é rico hoje em dia. Você fala, não, eu trabalho com marketing digital. Galera, que legal. Só que, assim, eu peguei a última safra, eu sou da última geração, que marketing digital era desconhecido pela maior parte das pessoas. Então, assim, eu passei por isso também. Só que conhecer um cara que já tinha feito uma porrada de lançamento, tinha muito resultado, fez com que eu soubesse o que era uma copy amadora e o que era uma copy muito boa, o que é que faz as pessoas tomarem a decisão de comprar, de se cadastrar no evento, de abrir o seu e-mail ou não. Então, assim, eu passei por toda essa jornada e isso daí encurtou muito o meu processo, né? Para fechar, eu acho que assim, o meu grande sonho realizado não necessariamente foi só a grana, porque assim, a grana é uma coisa que ela é muito boa, ela é um recurso, né? Mas ela é um meio, ela não é o final. E o fim mesmo que eu queria mesmo era poder trabalhar com uma coisa que eu acreditasse
sem poder fazer, sem precisar fazer politicagem. Isso daí tá... E hoje em dia, com pessoas que eu gosto. Então, assim, meu maior sonho hoje em dia está sendo realizado, né? Assim, hoje em dia eu brinco, inclusive, que eu não trabalho, eu me divirto, eu, literalmente, e ainda sou pago para poder me divertir. Então, assim, e você é pago para se divertir e para ter a liberdade de escolher quem te paga. Né? Exatamente, isso que é o mais louco. Tipo assim, eu escolho meus clientes. Hoje em dia eu tenho uma lista de espera gigantesca para poder me contratar. E eu falo, cara, não tenho condições, mano. Tipo assim, minha agenda está totalmente lotada. É isso aí. Muito obrigado pela sua história, cara. Eu achei assim, eu não sabia todos os detalhes, então, tipo, para mim foi bom, porque também foi surpresa e eu achei muito legal. Quando você falou assim, que tipo, eu não sabia se foi Deus, se não foi Deus, não sei o quê. Pra mim, cara, tudo. Eu acho que Einstein sempre recebe os créditos de todas as frases que as pessoas não sabem de quem é, né? Você tá ligado? Demais, é uma coisa que você tá ligado como é que é, né? Copa. Tipo, não sabe de quem é a frase, mete um Einstein. Você mete da hora. É isso aí. Exatamente. Aí, mas dizem que essa é uma frase de Einstein, que eu também não sei se é verdade ou não, mas que você só tem duas maneiras de você enxergar a vida, né, cara? É como se tudo fosse Deus ou como se nada fosse Deus, entendeu? Então, tipo, eu escolho como se tudo fosse Deus. Eu também. Então, acho, cara, que história maravilhosa. Espero que hoje esteja tudo bem. Papai, painho, lembra que eu brincava com você? Fala, painho tá bem, entendeu? Maninha tá bem. Tá todo mundo agora orgulhoso do pequeno Judá. Teve toda essa história, mas olha só onde ele chegou, entendeu? Pois tipo, cara. Demais, cara. Parabéns pela sua história, parabéns pelo cara que você é. Mestre. Tamo junto. E você que acompanha essa história até aqui, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Judá? Fala. Queria deixar de mensagem pra galera, se não ficou tão claro assim quanto eu conto a minha história, que eu contei aqui, né, dividir com vocês, é o seguinte, o Einstein, né, não sei se foi ele que falou, ele disse que tem duas formas de você levar a vida, como se tudo fosse Deus e como se nada fosse Deus. E na COP tem duas formas de você persuadir pessoas, ou 100% com integridade ou sem integridade. Não existe um meio termo, sabe? Não existe a meia integridade. Então, se você de fato resolver embarcar nessa jornada, faça um marketing limpo. Faça porque, assim, com certeza você vai aprender coisas, você vai conseguir conduzir pessoas a tomarem decisões. Então, se você for fazer isso, faça com integridade, porque vale a pena. Os maiores projetos são projetos que eles realmente impactam a vida das pessoas e transformam a vida das pessoas. Eles tendem a se perpetuar no tempo, não um projeto que você vai fazer com que pessoas comprem, elas não vão se transformar, vão morrer ali, né? Um projeto morre na metade do caminho. Isso daí não é inteligente, só para você salvar sua pele e enganar milhares de pessoas, né? Em prol de uma só. Então, assim, viva a Copa como se tudo fosse com 100% de integridade, porque dá para poder fazer sim uma Copa íntegra. E se você, inclusive, seguir o mestre Ale, como eu gosto de chamar ele, eu tenho certeza que você vai aprender o melhor tipo de fazer Copa com muita integridade. Viu? É isso aí. Valeu, cara. Brigadão. E você que está assistindo essa entrevista aqui, curtiu, deixa um comentário aqui embaixo, manda para alguém que faça sentido ouvir esse tipo de mensagem, né? Não é todo dia que a gente tem essas histórias assim muito, muito legais. Eu gosto muito de poder expor isso nesse momento que a gente está vivendo, expor que é possível você ganhar dinheiro sim, sendo você sim, tendo liberdade sim, sem precisar fazer nada de errado. O Judá aqui é mais uma prova disso. E para você que assistiu com a gente aqui, deixa um curtir aqui, deixa um comentário. O Judá, a gente vai ler, com certeza vamos responder, né? Com certeza vamos responder. E, cara, é isso. E obrigado, Judá, mais uma vez aí. Brigadão pela sua história, obrigado por ser quem você é. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, até mestre. Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.